Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos colorir mais um floral do livro 365 Flores para você. Eu vou selecionar aqui uma combinação de cores frias para aproveitar aquele losango que automaticamente se formou quando a gente começou a colorir cada floralzinho. E eu vou utilizar os lápis Tris Vibes e alguns do Mega Soft. Essa combinação de cores, eu acredito que eu já postei ela tá no meu caderno de combinações de cores e ao longo do vídeo eu vou falando para vocês todas as cores passo a passo que a gente vai fazer. Eu vou começar com a cor Teal do Vibes, tá? Inicialmente serão todas as cores do Vibes, depois é que a gente vai usar o Mega Soft. Eu comecei pela folha, já que é o tom mais esverdeado que a gente tem, então eu comecei pela folha de baixo para cima, né? Um recadinho. Por favor, esperem aí de repente até a metade do vídeo, porque eu tive que recalcular a rota, porque eu achei que estava ficando uma porcaria, apaguei tudo e fiz por cima. Então, aí vocês decidem se querem fazer o mesmo processo de recalculação de rota aí que eu fiz, apagando tudo e fazendo por cima, exatamente igual, ou se vocês querem fazer a partir do momento que eu apaguei. Essa parte de baixo das folhas, do caule, não tem problema. O que eu refiz foi somente as pétalas. Aí essa parte eu até tinha gostado, mas aí com a borracha na mão eu acabei apagando lá embaixo também para dar um brilho. Eu mantive aí com a cor Teal do Vibes, pelo menos aí no contorno e na parte onde seria a sombra, talvez, já marcando aí as áreas mais escuras, já que essa flor é bem redonda, né, bem cheia de pétalas. E aí depois que eu vou começar a colocar as outras cores. Para quem não entendeu a questão do losango, que eu expliquei muito rapidamente, eu expliquei melhor, assim, no outro vídeo, no vídeo anterior a esse daqui, que a gente coloriu o floral, como que eu escolhi, né, entre cor fria e cor quente, pra gente fazer uma harmonia aí na página inteira. Depois eu peguei a cor fundo do mar, que também é a cor horizonte do Vibes, é praticamente a mesma cor, se eu não me engano. Eles têm assim tons que só mudaram aí o nome, né, para colocar nas caixinhas novas. Essa daí, obviamente, é da coleção Oceano, daquela caixinha com 12 cores. E daí eu marquei mais ainda com essa cor, que é a nossa cor mais escura. Eu marquei a sombra, toda a área mais sombreada da folha e do caule da flor. É um trava-língua esse, da folha e do caule da flor. E eu tive que narrar esse vídeo depois por cima, né, explicando enquanto dá tempo, que eu tô com a cor fundo do mar. Eu tive que narrar justamente para explicar, né, que eu recalculei rota e tive que apagar, e eu gosto de mostrar aí todo o processo, como foi feito, porque obviamente eu ter apagado e feito por cima influenciou no resultado, então eu não poderia fazer somente acelerado aí sem explicar nada. Agora com a cor menta eu completei essa área em branco que eu tinha deixado do caule e das folhas. Eu tive uma grande dificuldade desse lápis Vibes no papel canson, né? Como algumas pessoas já estão me acompanhando aí desde o começo que a gente fez aí o colorido dos primeiros florais. Meu livro é com papel canson, 180 gramas, então ele tem uma texturinha assim. E o Vibes, ele é um lápis com uma cera assim um pouco, não sei, agora com a cor fundo do mar, tá? A cera dele é um pouco macia demais, talvez, para esse tipo de papel. Talvez eu tivesse que substituir por algumas cores no Mega Soft, né? Porque eles casam muito bem nesse tipo de papel, o Mega Soft com o Vibes da atriz, né? Obviamente. E daí eu comecei nas pétalas tentando marcar a sombra, as áreas de sombra, só que como são muitas pétalas e é uma miniatura praticamente, eu tive muita dificuldade para fazer o contraste. A ponta do Vibes, quem já tem ele há um tempo, sabe que ela vai chanfrando, ela vai ficando inclinada. E para completar, o meu Vibes estava com a ponta quebrando toda hora.
eu tentando usar uma ponta mais fina no meu apontador de manivela, né, que eu gosto, tô habituada a usar, e a ponta fina não segurou de jeito nenhum. Provavelmente aqui o clima mais úmido nessa época aqui de setembro é que foi assim, né, eu colori esse floral ainda em setembro, agora é começo de outubro, e eu acho que isso influenciou na ponta, né? Normalmente ela não consegue ficar tão firme quando a cera não é assim, né? É de lápis escolar, então a gente sabe que não é assim aquela qualidade. Mas no todo, no conjunto, eu gosto muito do Vibes, porque tem uma gama de cores muito bonita. Porém, eu aprendi a gostar mais ainda do Megasoft. Pena que eu acho que não tem tantas cores quanto o Vibes, então eu costumo casar o uso desses dois lápis. E daí eu continuei eternamente com a cor fundo do mar, tentando aí sempre começar pela cor mais escura, mas foi justamente aí que eu tive dificuldade. Tudo deu dificuldade aí, na verdade. A textura do papel, que é um papel que eu gosto muito, mas eu tinha que ter começado com um lápis mais durinho, assim, para fazer as primeiras camadas do degradê. Ou o Megasoft mesmo, né, que tem a mina mais fininha, então eu consigo preencher mais fácil os poros do papel, assim, inicialmente, e até, assim, eu percebi que o Megasoft, ele é bom para as primeiras camadas de degradê e para as últimas. Para a última, né, assim, para a gente usar como blender até, se for uma cor parecida, ou então um tom mais claro. Eu não sei porque a cera dele é mais durinha, apesar do nome ser Megasoft e o outro ser Vibes. Não tem muita explicação, a explicação que eu tenho é prática mesmo, ao longo de tantas combinações que eu já fiz. Eu acho que se eu tivesse usado só esse fundo do mar aí em todas as pétalas, fazendo o contraste, deixando um ponto de luz, como eu deixei aí, teria dado certo, mas depois eu vim com a cor Mar Azul, porque eu entendi que ali onde eu deixei toda a parte em branco, não usei o fundo do mar naquelas pétalas ali em cima, eu achei que ali tudo ia ser mais claro. Eu fui tentando fazer, imaginando aí que fosse uma esfera, talvez, porque é um círculo, então a gente tentando dar volume no círculo vira uma esfera. Por isso depois eu vim com a cor, com essa cor aí, Mar Azul, depois do fundo do mar, porque era a segunda cor mais escura que a gente tinha na sequência da combinação de cores. Esse vídeo tá acelerado 1.5, 1.6 até 1.9, alguns trechos, tá? Para não ficar um vídeo muito longo assim e cansativo para quem tá colorindo. Se você sentir necessidade, vai pausando, volta, repete, faz aí como você preferir. Daí eu já comecei a achar que a flor foi ficando, a área escura foi ficando escura demais. E miniatura. Ó, a ponta do Vibes, eu acho que voou ali para baixo, então vocês talvez vão ver algumas pontinhas voando, assim, pulando no meio da imagem. Eu não sei se era um inseto, acho que tinha um inseto no dia que eu tava colorindo. Tava um inseto por ali também. Água cristalina agora. Daí eu fui finalizando o degradê, porque eu vi que pelo tamanho de cada pétala, eu não ia conseguir colocar a cor teal, que era a minha vontade de usar todas as cores da combinação na flor inteira, porém eu não consegui. Foi só uma tentativa que não deu certo, né? Como acontece muitas vezes. Mas eu já estava gravando e eu tinha que continuar, e também teimei em cima dessa combinação de cores, porque eu achei ela linda. Eu só escolhi meio que o elemento errado para colorir. Talvez ali um pouquinho menos de não sei, né? Colocar menos cores na pétala, né? E aí eu ainda estava no primeiro processo. Daí eu peguei essa água cristalina, como era a cor mais clara do degradê, eu fui tentando clarear ainda na força mesmo. E muita dificuldade também pra zerar a textura do papel. Insisti ainda em tentar consertar com a cor fundo do mar, ali na parte de cima. Quando eu vi que só azul eu não estava gostando. Pode ser que tenha pessoas que gostem de como estava ficando, mas eu, particularmente no meu livro, eu não ia querer deixar assim como tinha ficado. Então eu fui continuando e foi escurecendo mais ainda, claro, né? Porque eu sabia que depois eu tinha como apagar ou então fazer pontinhos brancos.
Daí eu peguei a cor menta e fui tentando esverdear um pouquinho mais esse azul. Aí começou aquela melecada de cera do Vibes por cima de tudo. E daí começou a virar um negócio só, que eu não sei explicar, né? Daí começou a virar aquela coisa de não tava nem vendo mais as linhas. Daí eu vim com uma borracha elétrica tentando. Agora que eu tô assistindo o processo, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, eu comecei tentando dar aí assim uns pontinhos de brilho, apagando algumas pétalas. Mas eu fui ali, pétala por pétala, tentando dar o brilhinho, né? E esquecendo que ali é meio que a área mais escura da flor. Né? Apaguei isso da minha cabeça porque não tava dando para manter isso. Eu deixei com que a parte que fica ali abaixo das pétalas realmente eu conseguisse fazer aí um sombreado melhor, mas realmente na flor é bem difícil onde fica claro e escuro. Se você for ver tudo que tá sombreado, o negócio vai ficar um borrão escuro e pronto, acabou. Enfim, daí eu comecei a ver já que ok, tinha uns pontos de luz, tudo bem, mas eu não tava gostando daquele canto azul lá em cima, na parte esquerda. Aí eu recalculei a rota, como eu botei escrito aí pra vocês, comecei a apagar tudo. Porque realmente eu achei assim, não, peraí, deixa eu fazer tudo de novo. Abandonar eu não posso, já tô filmando, tenho meu compromisso, né, com as pessoas que estão colorindo comigo. Então eu comecei a apagar, porém a gente sabe que quando a gente apaga, fica a mancha do lápis que você usou, né? E como eu usei muito do lilás, ficou o lilás e ficou o azul ali em cima, mas ok, eu ia usar os mesmos lápis, então, né? Agora, se eu quisesse usar uma cor amarela e por cima, não ia dar. Eu tinha que realmente manter isso. E quando eu colori, eu percebi que estava ficando muito igual à flor que estava lá em cima, na mesma direção, né? Logo acima dela, acima da rosa, né? No caso, estava ficando muito igual, estava ficando muito roxa. Aí eu falei, então vamos aí mudar a ordem das cores, porque eu não tô gostando. Então eu volto com a cor menta do Vibes e eu acredito que eu estava tentando fazer uma base na flor inteira para deixar um pouco mais esverdeada e ficar combinando um pouco mais com o restante da flor, né? E clarear até um pouco, né? Mas como eu fiz o livro um pouquinho mais, assim, um pouquinho não, eu fiz com a linha bem fina, até porque assim, é todo feito de miniaturas, basicamente, né? Tem flores um pouco maiores. Quem já conhece o livro aí, né? Tem vários vídeos que eu já mostrei bastante do livro. E sabe que eu fiz com uma linha super fininha. Então, quando a gente tem que consertar assim, tem que tomar muito cuidado. É porque eu tava fazendo vídeo, senão eu teria feito alguma coisa com caneta para continuar marcando as linhas e tal. É que eu não queria colocar também muitos mais materiais ali no meio e acabar confundindo vocês e tal. Eu fui tentando consertar só com os lápis que eu já tinha mostrado desde o começo. Daí com o fundo do mar eu fui refazendo ali um pouquinho da onde eu tinha já marcado de área escura, tentando marcar uma área um pouquinho menor do degradê, não avançando tanto por cima da pétala, assim, marcando só o encontro de cada uma delas, que na verdade é isso que eu estava tentando fazer desde o começo, só que eu acabei usando um pouquinho demais, assim, dosei um pouquinho demais a cor roxa, né? Mas depois vocês vão ver que o resultado ficou satisfatório. Mas a gente tentou, né? É bom mostrar aí o percurso, os percursos e os percalços, né? Os obstáculos. Daí eu continuei com a cor fundo do mar, tentando marcar aí mesmo onde seria mais ou menos uma área mais escura, talvez, como se fosse uma esfera, tentando voltar com aquela ideia inicial, né? E daí continuei em todas as pétalas com a cor fundo do mar, fazendo todo o sombreado, porém já tinha aí é diferente o preenchimento quando você já apagou, né? Você já passou uma outra cor por baixo, vai ficando um pouquinho mais fácil. No mínimo, o lápis vai deslizando um pouco melhor. Daí não começa a quebrar tanto a ponta, porque você para de fazer um pouco mais de força, né? Você vai suavizando a pressão da mão no papel. E daí essa é a minha aventura, gente, com essa flor.
tentando manter aí cores frias unicamente, né? É bom a gente desafiar de vez em quando, a gente se desafiar. E eu acredito que, eu achei, na verdade, que o desafio seria aplicar a combinação de cor nessa página, mas eu abri meu caderno de combinação, eu já achei logo o que eu queria, porque eu sabia que eu queria cores frias, então eu fui numa combinação de cores frias. E então eu segui com a cor mar azul, né, para completar o degradê na parte mais escura. Fui preenchendo aí até mesmo às vezes a pétala inteira, porque eu já tinha passado aquela base de menta antes. Então eu fui preenchendo, fui completando aí para tentar acertar esse volume aí da flor inteira, né? A gente tem que imaginar que a gente não vai ficar ali olhando assim que a gente bate o olho na imagem, a gente não vai ficar olhando cada pedacinho primeiro. Primeiro a gente normalmente enxerga o macro, enxerga a visão ali da volumetria por inteiro. Então tem que lembrar que a flor faz uma figura geométrica ali. Então você imagina, vai moldando a sombra e a luz dela de acordo com essa figura geométrica, né? Meio que o princípio de tudo ali da volumetria. Então por isso que eu insisti muito em manter esse visual de esfera, assim como a flor vizinha dele ali, que eu também mantive, só que eu coloquei a luz para o outro lado, no caso, para o lado direito, agora com a cor água cristalina. Eu acho que eu não usei mais tanto das outras cores escuras, e com água cristalina eu ainda fui tentando mesclar, porque ainda tinha poro de papel para mesclar, né? Então fui completando aí os degradês, aí eu fui só mesmo preenchendo, passando até meio que por cima de tudo. Como eu gosto muito de usar a cor mais clara de cada degradê, eu uso muito assim para fazer o efeito de blender, assim, para mesclar, para completar o degradê mesmo ali, as cores, que vocês viram que eu não consigo deixar, né? Mais forte do que eu, não consigo deixar parte branca. Daí eu troquei a ponta da borracha elétrica, botei a cinza e lixei para ela ficar em formato de lápis, e eu consegui fazer um brilho um pouco mais certo, porque quando eu comecei a apagar para fazer o brilho com a outra borracha branca que não estava lixada ainda, como as pétalas são muito pequenininhas, essa foi uma das minhas dificuldades também, porque eu comecei a apagar mais do que eu queria, e daí começou a fazer uns formatos assim muito estranhos e tava ficando muito feio o degradê de cada pétalazinha. Talvez foi por isso que naquele momento eu falei assim, não, é melhor apagar e refazer o degradê. Daí agora sim, o Mega Soft, a gente parte para a moldura com o marrom terra, e daí eu segui o mesma lógica assim que eu usei para as outras molduras, que eu mantive todas elas em tons de marrom, dourado e por aí vai. E daí eu fiz esse L invertido espelhado com o marrom terra, né? Assim como eu deixei nas outras molduras o marrom terra nessa mesma área da moldura. E daí eu fiz a base no restante da moldura, só que deixando assim até um pouquinho mais pesado, porque depois eu viria com o marrom mais escuro para fazer esse outro lado que eu fiz nas outras, né? Eu fiz bem mais escuro. E daí eu vim com o Mega Soft cor chocolate, que eu acho que é o marrom mais escuro da caixa do Mega Soft. O meu Mega Soft, ele é de 60 cores, eu não tenho de 72. Então, provavelmente você vai encontrar essas duas cores na caixa de 60. Provavelmente não, você pode até encontrar, né, que tem menos cores, né? Que eu quero dizer que não é na caixa de 72. E daí eu fiz como se fosse assim um degradê, o mesmo degradê em relação a claro e escuro das outras molduras, para seguir essa mesma lógica e não ficar sem harmonia. E daí eu reforcei, né? Sempre a parte de baixo eu acabo fazendo um pouquinho mais escuro, aí vou até a curva, essa curvinha que tem para fora da moldura. Antes de tudo, antes de preencher os florais e tal, quem viu desde o começo os outros vídeos e viu imagem, viu que eu preenchi
uma parte com caneta gel, assim como dá pra ver nessa florzinha à direita, que eu fiz só como se fosse um detalhe da moldura com caneta gel signo, da cor bronze. Não foi a cor dourada, foi a cor bronze, mas com dourado também ia ficar perfeito, também ia ficar muito bom. Ia seguir a mesma ideia. Aí eu vim com a cor menta pra gente começar a fazer o fundo. Aí eu segui a mesma ideia, que era manter ali no centro desse quadro, manter mais claro, né? Então eu não quis usar azul, não quis deixar mais tudo muito assim azul, né? Quis esverdear um pouco mais. Por isso eu peguei essa cor menta e fui meio que sem encostar na moldura, na parte de dentro da moldura, eu fui colorindo a parte de, assim, como se fosse atrás da flor, né? Imaginando que é uma fotografia, a parte de trás da flor sem encostar nas arestas, nas quinas da moldura. Daí eu mantive esse centro da imagem, né, do quadro mais claro. Aí na parte de baixo foi a única regiãozinha ali que eu encostei na moldura. Depois eu vim com a cor fundo do mar de novo, daí para escurecer toda a parte de dentro do contorno da moldura, né? Lembrando, pode usar a cor horizonte também, que eu acredito que seja aí o mesmo tom de roxo. É esse roxo mais escurão que tem desses tons aí do Vibes. Daí eu fui contornando. Nesse caso eu usei o fundo do mar para o contorno todo, mas eu acho que eu pesei mais a mão mesmo nas quinas, né? Para não ficar, já tinha roxo demais aí, né? Na minha cabeça já tinha roxo demais. Daí sempre perto do contorno de dentro da moldura, eu tento delinear, fazer um peso da mão no papel mais pesado, mais forte, para delinear mais, e daí vai esfumando para a direção do floral. Aí a quina eu marquei mais com roxo também. Acabou que ficou mais como se fosse um formato oval, em verde aí no centro desse quadro. Porém, as quinas mais escuras com essa cor, né, mantive isso. Mas esse L aí que eu já colori as quinas, que tá formando um L, eu fiz mais escuro. Eu mantive isso mais escuro. Aí eu voltei delineando, vou reforçando, até porque esse daí, caramba, esse lápis é muito difícil de zerar a textura desse canson, muito difícil. Foi uma escola para mim fazer esse floral, que agora eu já sei que eu tenho que sempre mesclar com outro lápis ou então com o próprio Megasoft para conseguir zerar as texturas do papel, né? Porque eu já tinha zerado das outras, eu não deixei assim muitos pontinhos brancos. Aí eu voltei com a cor mar azul e na outra quina ali eu usei só a cor mar azul. Aí eu fui completando o degradê para meio que o roxo chegar no verde menta que eu já tinha usado. Eu fiz essa cor intermediária e fui subindo para a parte de dentro da moldura, mesclando com o verde menta. E nessa quina aí eu usei mesmo só essa mar azul e fui descendo, né, para mesclar, não deixar só o verde ali, para seguir uma mesma coerência. Daí delineei, gente, desculpa, português falhou aqui. Delineei. Ai, fiz aí o contorno mais pesado com essa cor, que é uma cor mais intermediária do nosso degradê. E daí foi reforçando, né, para mesclar junto com o menta. Continuei, tentando aí de repente transformar o roxo um pouco mais, deixar ele um pouco mais azulado, né? Agora com a cor água cristalina, eu fui fazendo o efeito blender, mesclei o degradê todo, assim como eu usei na flor, eu fui mesclando, ó. Você vê como é que vai esfumando muito melhor quando você passa. Aí eu fiz mão de elefante, fiz bem mais pesado, ó. Tá bem mesclado, porque eu tô passando com bastante força, porque o Vibes, meu pai do céu, é bem complicado de mesclar. De mesclar não, de esfumar a cor nesse papel, né? Talvez, é porque eu não gosto de papel liso, né? Quem já conhece meu trabalho aí todo
sabe que eu não consigo, não consigo gostar. Então eu aproveitei esse tom aí mais claro para poder fazer a mescla aí de todas as cores. Depois, com a borracha elétrica segurando, né, deixando ela funcionando mesmo, segurando no botão, eu vou fazendo umas batidinhas assim, que ficam uns pontinhos, como se fossem pontinhos de magia, sabe? Em vez de usar a caneta branca, que fica falhando infinitamente em cima do lápis de cor, principalmente do Vibes, né, que é bem encerado, é uma cera assim bem, não sei dizer, bem oleosa, aí que a caneta falha mesmo. Então eu preferi pegar mesmo com a borracha elétrica e ir fazendo esses pontinhos de luz, esses pontinhos de brilho. Mas fica a critério de todo mundo aí que quiser fazer com caneta branca, pode fazer também. Porque eu também nem achei, eu não tenho nenhuma que esteja funcionando bem, na verdade. E a borracha já estava à mão e eu aproveitei e fiz com ela mesmo. Depois eu tentei amarelar um pouquinho esse contorno. Acho que eu não tive muito sucesso. Eu peguei aquele marrom mais claro que a gente já estava usando na moldura, o marrom terra do Megasoft, e fui meio que tentando neutralizar, não amarelar, mas entre neutralizar e amarelar um pouquinho esse roxo que eu coloquei na parte de dentro da moldura, que seria o nosso fundo da imagem. Mas assim, o resultado aqui, olhando de longe, né? Ninguém fica olhando encostado com o olho no papel. Eu gostei, ficou bom, né? Não sei se ficou coerente com os outros, né? Ele ficou bem mais pesado, mais coloridão, assim, principalmente o fundo, né? Mas pelo menos eu consegui diferenciar aquela parte lá de cima. Então foi isso, e espero que vocês tenham gostado dessa aplicação da combinação de cores, e um beijo para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!